Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje eu vou trazer para vocês as atualizações do Power BI Desktop para o mês de outubro de 2018. Exatamente, esse mês está quase acabando, mas a gente não pode deixar de trazer aqui as atualizações que surgiram no Power BI Desktop. Tiveram algumas atualizações bem bacanas aí, principalmente na parte do editor de DAX, e também tem algumas atualizações no Power Query e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então vamos lá. Então, para a gente começar, eu estou aqui com um arquivo que pode ser baixado no próprio artigo em inglês, disponibilizado pela Microsoft. Eu vou colocar no link desse vídeo para você fazer um download desse arquivo. Você vai clicar, no final do artigo em inglês, você vai conseguir ver esse arquivo aqui para fazer download. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre uma das atualizações que foi disponibilizada, que é a possibilidade de trabalharmos com buscas quando nós vamos utilizar um filtro no nível de visual. Então, por exemplo, eu estou aqui selecionar o nosso visual de matriz aqui, e aqui onde nós temos na parte de filtro em campos, nós podemos também fazer filtros em algumas dessas categorias ou campos que colocamos aqui. Antigamente, quando nós tentávamos fazer um filtro, a gente deveria selecionar aqui alguns elementos manualmente. Agora a gente consegue também utilizar esse campo aqui, esse campo de caixa de busca, para procurar por alguns elementos. Então, se eu digito aqui cell phones, por exemplo, eu consigo filtrar e digitando outros elementos e fazer uma busca. Isso é apenas para melhorar um pouco da acessibilidade enquanto nós estamos trabalhando aqui dentro do próprio Power BI Desktop. Além disso, falando em acessibilidade, também é possível agora, quando nós temos aqui os nossos elementos, né? Nem sempre a gente quer trabalhar arrastando aqui, mas se você estiver, por exemplo, utilizando os botões de acessibilidade, clicando com o botão direito aí também, você consegue agora utilizar aqui os botões de mover para cima, para baixo, ou mover para, e eu trocar aqui, por exemplo, em vez de colunas para valores. Nós conseguimos modificar isso aqui agora, ao invés de simplesmente ficar clicando e arrastando. Então, aqui a gente consegue trabalhar com os botões, né? Trabalhando com o Tab aí e também entrando dentro dessas opções com o botão direito. A gente tem aqui mover e mover para. Perceba que eu não estou utilizando o mouse, tá? Eu estou utilizando aqui apenas o meu teclado. Então a gente também tem essas nossas opções aqui de acessibilidade, uma maneira da Microsoft de cada vez mais possibilitar o uso do teclado aí para trabalhar com essas opções. Além disso, uma das melhorias que eu gostei bastante, e eu vou trazer para vocês aqui, na minha opinião, foi a melhor melhoria, que foi a possibilidade de a gente trabalhar com o nosso editor do DAX aqui. Eu tenho uma página que eu separei aqui e eu coloquei aqui alguns atalhos que a gente tem. Se vocês prestaram atenção aí, já deram uma futricada, né, deram uma navegada aí, vamos dizer assim, nas melhorias, vocês vão ver. Eu vou pegar aqui uma medida qualquer, e nessa medida eu tenho aqui o meu editor DAX. Perceba que agora nós temos numerações de linhas, mas não é apenas isso. A gente tem aqui também alguns atalhos funcionando para poder trabalhar aqui dentro. Então aqui a gente tem, por exemplo, as teclas Alt para cima e para baixo, para mover as linhas entre elas, ok? A gente pode copiar uma linha para cima e para baixo, inserir linhas. Então Ctrl Enter você pula para a linha de baixo, Ctrl Shift Enter você adiciona uma linha acima. Então deixa eu colocar aqui para vocês prestarem atenção. Ó, se eu colocar Ctrl Shift Enter aqui, ele adiciona uma linha acima. Mas, dentre todos esses atalhos que vocês conseguem ver aqui, por exemplo, Ctrl I para selecionar a linha atual, ou você pode utilizar aí, por exemplo, Ctrl Shift L para selecionar todas as ocorrências, né? Então, se eu seleciono, por exemplo, aqui o sum e pressiono Ctrl Shift L, ele vai selecionar todos os sums, tá? E se você tiver uma palavra também, o Ctrl F2 seleciona a palavra atual. Mas, na minha opinião, o atalho mais legal aqui é o Alt Click, que é inserir cursor. Vou mostrar para vocês como é que funciona aqui. Eu vou, por exemplo, apagar aqui, olha, todas essas ocorrências do Sales Unit aqui, ok? E agora, olha que legal. Eu posso, imagina que você tem a opção aí de inserir, ou você quer digitar o mesmo conteúdo em 3 lugares diferentes na sua fórmula. Se você clica aqui, você vem com Alt Click agora, clicando, você vai inserir cursores, tá vendo? Vários elementos de cursor, e o que você digita aqui vai aparecer. Então, se eu digito aqui Sales Units, ok? Vocês vão ver aí que se eu digito Sales Units aqui, tudo que foi digitado vai aparecer com os 3 cursores. Então, dependendo aí do manuseio que você tem com a fórmula, você consegue trabalhar. Então, essa também foi uma das novidades que surgiu aí. Gostei bastante dessa parte de você poder trabalhar com esse editor DAX aí como se fosse um editor de programação, né? A gente já teve o IntelliSense acrescentado no M, né, no Power Query, na atualização anterior, e agora a gente tem essa nova atualização aí também para o DAX. Foi uma das melhores atualizações dos últimos tempos, na minha opinião. Além disso, lá no Power Query a gente também teve algumas atualizações. Então eu vou pegar aqui o meu editor de Power Query. Deixa eu pegar aqui, eu tenho um arquivo aqui, vou abrir o editor de consultas, e aqui nós vamos agora colocar aqui algumas dessas atualizações. Uma delas é o perfil de dados. Então, se vocês
prestaram atenção no meu Power Query, nós temos aqui a opção, né, tem um íconezinho verde aqui, uma linha verde. Se não está aparecendo para você, você vai ter que habilitar arquivos, opções, ok? Nós vamos lá em opções. Nessa parte de recursos de visualização, aqui a gente tem que habilitar alguns elementos. Dentre esses elementos, vocês vão habilitar aqui para a gente a parte do perfil de dados, que é esse daqui, ó, habilitar criação de perfil de coluna. E também uma outra atualização que a gente vai falar daqui a pouquinho é habilitar a mesclagem difusa. Vocês podem habilitar, reinicie o Power Query de vocês aí, inicie na realidade o Power BI e vocês vão ter essas opções habilitadas. Dentro do Power Query, o que eu estou querendo mostrar para vocês é essa linha verde aqui, o que ela significa. Então, dependendo da consulta que você tiver aí, você pode clicar aqui em exibição e aqui a gente tem a qualidade da coluna. A gente consegue visualizar se está 100% válido, se tem algum elemento com erro, vazio, e aí baseado na coluna que você clicar, você vai visualizar essas opções. Perceba que nessa minha coluna aqui eu tenho 4% de erro. E se eu clico aqui, eu vou conseguindo visualizar. Além disso, eu tenho também a distribuição da coluna. Então, se eu clico aqui em distribuição da coluna, ele vai calcular aqui, eu vou deixar calculando e você consegue ver, por exemplo, olha, quantos elementos distintos você tem. Então, aqui é uma chave, todos são distintos. Aqui, por exemplo, em Contact Title, eu tenho aqui os títulos do contato, né? Perceber que eu tenho 12 distintos, 2 exclusivos, ou seja, 2 que não se repetem. Então a gente consegue ver também o perfil da coluna. Com essas duas opções a gente consegue ter melhor aí uma classificação, né? Uma categorização de como essa nossa coluna está. Além disso, a outra atualização que a gente teve aqui dentro do Power Query foi a parte de mesclagem difusa ou a mesclagem por aproximação. Então eu tenho aqui um exemplo, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui pessoas, tá? Deixa eu desmarcar aqui essas duas opções. E eu tenho aqui, por exemplo, o nome Will, Bill, William, Zoe. Eu quero fazer uma mesclagem com a minha tabela de vendas e trazer essas opções, ok? Você visualizar aqui, tem alguns escritos com maiúsculo, minúsculo. E quando a gente fazia essa mescla, ele não trazia pra gente tudo de forma correta. Por quê? Porque ele busca exatamente o nome. Letra maiúscula vai ter que ser igual, letra minúscula também tem que ser igual. Então, quando a gente fazia essa mesclagem, a gente queria ignorar, por exemplo, letras maiúsculas e minúsculas. Ou então ir mais longe, buscar por aproximação. Então, eu tinha aqui o Billy com I e o Bill, né, sem o I. Eu quero que sejam considerados iguais. Aí, a aproximação, nós vamos usar a mesclagem difusa. Então, depois que você habilitou essa opção, você pode clicar aqui também em página inicial, ok? Nós vamos selecionar aqui, vamos escolher mesclar consultas e agora nós vamos escolher aqui a opção, olha, a primeira tabela, a nossa segunda tabela, vendas. E agora, quando nós formos fazer essa mesclagem aqui pelo nome, perceba que nós temos aqui na parte de baixo usar a correspondência difusa. E com essa opção nós podemos clicar aqui, deixa eu puxar a minha janela um pouquinho mais para cima e determinar se eu quero ignorar maiúsculas e minúsculas, ignorar espaços e ainda determinar um limite de buscas, né? Quantos elementos ele vai retornar, a quantidade de correspondências, mas no caso eu não vou mexer em nada, eu vou clicar em OK e perceba aqui que ele vai trazer para a gente as opções. Olha, então eu tenho o Bill aqui e se você olhar aqui nos resultados, a gente consegue buscar aí os resultados por aproximação. Inclusive, ele trouxe aqui o Will como próximo de Bill. Então, é sempre você analisar aí essa parte da correspondência aproximada, se vai ser útil, dependendo da bagunça que você tiver na base de dados. Essa opção pode ser muito útil para você encontrar correspondências aproximadas. Claro que você tem que avaliar. Lembrando ainda que esse é um recurso que está em preview, tá? Esse recurso, ele é um recurso que não está ainda totalmente disponibilizado, você tem que habilitá-lo e posteriormente a Microsoft deve fazer algumas melhorias nele. Além disso, também tiveram aí outras atualizações. Eu vou voltar lá para o nosso arquivo principal, que é o que nós baixamos lá, que eu estava trabalhando com ele aqui, que é esse arquivo. Nós vamos voltar aqui. Uma outra atualização que teve aqui em relação ao Power BI também foi que a parte de explicar, né, a aproximação, não sei se a aproximação não, o aumento, perceba que quando a gente clica aqui, nós temos a parte, botão direito, analisar, explicar aumento. Esse explicar aumento, ele só funcionava para medidas somatórias, né? A gente tinha aquelas medidas, agora ele funciona para outros tipos de medida também. Então você pode clicar aqui, analisar, explicar o aumento ou a diminuição, vai depender aí, ele vai fazer uma análise aí para você entender um pouco o que aconteceu, né, desse trimestre para esse ou das categorias que você está trabalhando. Mas aqui é só uma classificação, ele vai te dar algumas explicações aqui, o porquê que isso aconteceu, você pode analisá-las aqui, você pode inclusive votar aqui, né, se foi útil ou não foi útil, e se você quiser, você clicando aqui nesse maisinho, ele vai adicionar esse gráfico para você aqui no seu relatório. Ele adicionou aqui, ficou na parte de trás, deixa eu mover aqui, você está vendo ele aqui, e aí você pode encaixá-lo em algum lugar no seu relatório, ou se você entender que assim é útil, ok? Então essas foram algumas atualizações.
Além dessas atualizações também, a gente teve outras atualizações aí, como alguns conectores ficaram disponíveis, né? Tiveram diversas atualizações, diversos conectores que antes estavam em preview, mas a gente tem, por exemplo, os conectores do web, por exemplo, né? A gente tinha aquele conector web e você fazia a busca, por exemplo, que foi uma das atualizações que também surgiram aí nas versões anteriores. Agora ele está totalmente disponível, você pode utilizar lá e selecionar, por exemplo, uma tag HTML ou algo próximo, ele identificar para fazer essa busca, né? Esse web scraping aí para trazer com o seu conector web. Além disso, os modelos compostos que você pode utilizar agora, como por exemplo utilizar o Direct Query e utilizar um carregamento, você faz esse modelo misto, esse modelo composto, você agora consegue fazer a publicação. Ele já tinha surgido na versão anterior, você não conseguia fazer essa publicação e agora você já consegue porque já está totalmente disponível. Além de diversos outros visuais também, eu vou deixar no link desse vídeo aqui, na descrição desse vídeo, um link para você visualizar aí as melhorias que surgiram esse mês no artigo original em inglês. Você dá uma olhadinha lá, basicamente o que foi. Essas foram as principais que eu apresentei aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra num próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.